Pessoal, bem-vindo à nossa aula 1 do nosso curso de cálculo. Esse nosso curso de cálculo é um curso diferenciado pelo seguinte motivo. A minha ideia é ministrar limites, derivadas e depois integral. Só que eu vou ministrar limites e derivada praticamente simultaneamente. Qual é a minha ideia? A minha ideia é, nessa aula, eu falar tudo de limite que você precisa para entender o que é uma derivada e também compreender o cálculo de algumas derivadas. Então é muito interessante pelo dinamismo que eu estou propondo a fazer nesse nosso curso sobre cálculo. Então vamos começar. Primeiro, professor, o que é um limite? Imagine a seguinte situação. Vamos supor que eu coloque a função f de x igual a x mais 2. Em seguida, eu peço que você faça o esboço do gráfico dessa função, porque é muito importante na compreensão do cálculo que você tenha uma ideia geométrica. Essa ideia geométrica irá te favorecer na resolução de várias questões. Então, se eu colocar aqui o eixo y, coloco aqui também o eixo x, e quero fazer o esboço do gráfico dessa função. Essa função é uma função afim, uma função do primeiro grau. Já sabemos que o gráfico dessa função é uma reta. Nesse caso, uma reta crescente, onde ela vai tocar o eixo y no ponto de ordenada 2, porque na hora que ela toca o y, esse x é 0, se esse x é 0, o valor da função é 2. E ela vai tocar o eixo x no ponto de abscissa x igual a menos 2. Porque na hora que ela intercepta x, esse y é 0. Então, para esse y, para essa função ser 0, é lógico que esse x tem que ser menos 2. Muito bem. Eu vou fazer para vocês a seguinte pergunta. Se eu considerar o ponto cuja a abscissa vale 2, é lógico que se eu substituir o x dessa função por 2, 2 mais 2 resulta em quanto? Em 4. O valor assumido pela função é 4. E eu quero fazer a seguinte análise. Eu quero determinar qual é o comportamento dessa função à medida que o nosso x se aproxima do número 2. Eu percebo que esse x pode se aproximar de 2 de duas maneiras. Uma das maneiras em que o x pode se aproximar de 2 é se aproximar do número 2 por valores menores do que 2. E você diz assim, como assim, professor, se aproximar de 2 por valores menores que 2? Vamos supor que eu construa uma tabela em que eu coloco aqui os valores assumidos por x e os valores que eu vou encontrar para a função à medida que eu atribuo valores a x cada vez mais próximos de 2. Por exemplo, quando o x for 1,5, qual é o valor assumido pela função? Vai ficar 1,5 mais 2, 3,5. Eu digo ok. Quando o x for, por exemplo, 1,8, qual é o valor assumido pela função? Vai ficar 1,8 mais 2, 3,8. Muito bem. Quando o x for, por exemplo, 1,9, qual é o valor assumido pela função? 1,9 mais 2, 3,9. Eu digo ok. Quando o x for, por exemplo, 1,999, qual é o valor assumido pela função? Vai ficar 1,999 mais 2, que vai resultar em 3,999. O que eu percebo? Eu estou percebendo que à medida que o x se aproxima de 2 por valores menores que 2, a função está cada vez mais se aproximando de 4. Na linguagem matemática, eu digo para vocês que quando o x tender a 2 por valores menores do que 2, cuidado, esse sinalzinho de menos que eu coloquei acima do 2, não quer dizer que está tendendo a 2 por valores negativos. Está se aproximando de 2 por valores menores que 2. Eu percebo que isso implica que a função está cada vez mais se aproximando de que número? Do número 4. Como escrevo na linguagem matemática esse resultado? Na linguagem matemática eu escrevo que o limite
dessa função, quando x tende a 2 por valores menores do que 2, é 4. Pronto. Então, você nota, não é que o x vai ser 2, o x só está tendendo a 2. E quando o x tende a 2, eu percebo que a função tende a um valor limite que eu sei que dali não passa. E esse valor limite que a função tende é 4. Por isso que eu digo que o limite dessa função, quando x tende a 2 por valores menores do que 2, é 4. Mas, professor, assim como você fez x tender a 2 por valores menores que 2, não tem nenhum problema se fizermos x tender a 2 por valores maiores do que 2. A questão é, o que ocorre com a função nessas circunstâncias? Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Eu vou atribuir valores ao x cada vez mais próximos de 2. Então, vamos construir aqui a nossa tabela. Aqui eu coloco os valores de x e logo abaixo eu coloco os valores assumidos pela função. Então, vamos fazer agora x se aproximar de 2 por valores maiores que 2. Tipo, quando x for 2,2, qual é o valor assumido pela função? Aí você vai lá, substituir o x por 2,2. 2,2 mais 2 vai dar exatamente 4,2. Quando x for, por exemplo, 2,1, qual o valor assumido pela função? 2,1 mais 2 vai dar 4,1. Eu vou fazer cada vez mais o x se aproximar de 2 por valores maiores do que 2. Então, quando o x for 2,001, qual é o valor assumido pela função? 4,001. O que eu percebo? Eu percebo que quando o x tende a 2 por valores maiores do que 2, olha o sinalzinho que eu coloquei em cima do 2, um sinalzinho demais. Não quer dizer que está tendendo a 2 por valores positivos. Deixa dessa mania. Está tendendo a 2 por valores maiores do que 2. Eu percebo que isso, quando ocorre, a função tende a ser um valor. Qual é o número que a função tende? Ela tende a ser 4. Então, matematicamente, como é que eu escrevo o resultado dessa tabela, dessas aproximações? Eu escrevo aqui o limite dessa função, quando x tender a 2 por valores maiores do que 2, é 4. Então, eu estou dizendo para vocês que quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, a função tende a ser um valor limite, que eu sei que dali ela não passa, esse valor é 4. Esses dois limites aqui chamamos de limites laterais. Por que limites laterais? Porque um está tendendo a 2 pela esquerda, e o outro está tendendo a 2 pela direita. Um está tendendo a 2 pelo lado esquerdo de 2 e o outro está tendendo a 2 pelo lado direito de 2. Então, são limites laterais. E eu estou percebendo que esses dois limites laterais, eles são iguais. Então, quando eu tenho os limites laterais de uma função igual, eu estou querendo dizer para vocês que eu posso escrever que o limite dessa função, quando x tender a 2, é 4. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou garantindo para vocês que é indiferente x tender a 2 pela esquerda ou x tender a 2 pela direita. X tender a 2 por valores menores que 2 ou por valores maiores que 2, a função tende a ser o mesmo valor limite, que é 4. Então, quando os limites laterais de uma função estão iguais, eu posso falar que o limite da função, esse limite da função, ele existe. Então, diante dessas circunstâncias, a pessoa me pergunta, olha, então eu percebi uma coisa que eu não sei por que a gente está estudando limite. Quando eu calculei o limite dessa função, limite da função x mais 2, quando x tende a 2, note que eu estou me referindo a essa função aqui, f de x igual a x mais 2, está aí. Eu percebi que o limite dela coincide com o valor que a função assume em 2. Realmente, se eu substituir o valor daquela função por 2, o valor que eu falo é 4. Ora, se calcular o limite dessa função quando x tender a 2 é calcular f de 2, por que falar limite? Eu digo simples. Porque nem sempre
significa, essa igualdade, ela é verdadeira. Professor, não é sempre verdadeira? Eu digo, não, senhor. Vamos supor que eu coloque aqui para vocês uma outra função. Eu coloco uma função que eu vou chamar de g de x. Aí eu digo o seguinte para vocês. Essa função que eu estou chamando de g de x, ela é definida de que forma? Ela é igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Então tá aí a função g de x. O que é que eu percebo? Eu percebo que essa função, ela pode se desdobrar nas seguintes sentenças. Imagine que eu possa operar com a parte de cima. Na parte de cima eu tenho uma diferença de quadrados. Eu digo verdade. Qual é a diferença de quadrados que tem lá em cima? Eu posso dizer que x ao quadrado menos 4 é como se fosse x menos 2 que multiplica x mais 2. Então, quando eu divido x ao quadrado menos 4 por x menos 2, é como se eu estivesse dividindo o produto de x menos 2 por x mais 2 também por x menos 2. Ah, professor, é só cancelar. Cuidado. Isso que você fala, cancelar, na realidade você está dividindo o x menos 2 de cima pelo x menos 2 de baixo. E uma divisão, ela só é possível se o divisor for diferente de zero. Quem é nosso divisor aí? X menos 2. Então, para essa divisão ser possível, o x menos 2 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de 2. Porque se esse x aqui for 2, isso significa dizer que o divisor vai ser zero. E não existe divisão por zero. Então, na realidade, na hora que eu fiz isso, eu estou dividindo o x menos 2 de cima pelo x menos 2 de baixo. E para que essa divisão seja possível, eu tenho que garantir que esse x menos 2 tem que ser diferente de zero. Que o x tem que ser diferente de 2. Na hora que eu divido, o resultado disso é x mais 2. Mas só é x mais 2 se esse x for diferente de 2. Porque somente ele sendo diferente de 2, o divisor vai ser diferente de zero. E a pergunta que fica na cabecinha de vocês é caso esse x seja 2. Pessoal, se esse x for 2, não existe divisão por zero. Então a função simplesmente ela deixa de existir. Então para essa função a gente tem as seguintes opções. Ela só é x mais 2 se o x for diferente de 2. No entanto, se o x for 2, ela não existe. Então, se eu perguntasse a vocês, calcule o valor dessa função quando o x for 2. Pessoal, você não pode dizer que é cálculo, que é 4. Você vai responder que o valor dessa função quando o x for 2, ele não existe. Essa função ela não é definida em x igual a 2. No entanto, nada me impede de determinar o comportamento dessa função nas proximidades de 2. Porque ela não existe em x igual a 2. Mas o x pode tender a 2? Eu digo, pode sim. Professor, então, nesse caso, como é que eu faço? Eu digo simples. Se o x está tendendo a 2, o x não é 2. Ele é diferente de 2. Se ele é diferente de 2, você sabe que se o x ele for diferente de 2, a nossa função vai ser x mais 2. Então, nessas circunstâncias, eu estou calculando o limite de x mais 2 quando x tender a 2. Porque se o x só está tendendo, ele não é 2, ele é diferente de 2. Então, por isso que eu posso substituir a função g de x pela parte dela que é definida para x diferente de 2. Porque o x não é 2, só está tendendo a 2. Então, quando o x tende a 2, x mais 2 tende a ser que número? 4. Então, isso é muito interessante. Aquela função que está ali em cima, à medida que o x tende a 2, ela tende a se aproximar de 4. Embora que em 4 ou em 2, ela não é definida. O aluno, professor, parece loucura. Eu digo, não é. De novo, você tem dificuldade de compreender algumas coisas sobre cálculo, recorre ao gráfico. Então vamos imaginar o seguinte: se eu colocasse aqui o sistema de coordenadas cartesianas,
formada do eixo y e do eixo x, e quisesse, nesse sistema, fazer o esboço do gráfico da função g de x. Qual é a função g de x? É x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Beleza. O que eu percebi? Eu percebi que fazer o gráfico dessa função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é a mesma coisa, pessoal, de fazer o gráfico de que função? Da função x mais 2. Por quê? Porque essa função ela é igualzinha a essa para todo x diferente de 2. Ela só não é igual a essa quando x for 2. E ela é igual a quê, professor, quando x for 2? Quando x for 2, ela não existe. Não tem função. Então, como é que fica, nessas circunstâncias, o esboço do gráfico dessa função? Eu digo simples. Para fazer o gráfico dessa função, eu vou proceder como se eu estivesse fazendo o gráfico da função x mais 2. Já sabemos que o gráfico dessa função x mais 2 é uma reta crescente que toca o eixo y em 2 e toca o eixo x em menos 2. Professor, então, mas você não quer fazer o gráfico da função x mais 2. Você quer fazer o gráfico da função g de x. E quem é a função g de x? É x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Eu digo sim. Ah, professor, é igual. Eu digo não é. Porque aqui temos um pequeno detalhe. Em x igual a 2, eu sei que essa função ela não é definida. Quando eu digo que ela não é definida, pessoal, eu estou querendo dizer para vocês que nesse ponto x igual a 2 não tem função. Então é como se eu tivesse que colocar aqui uma bolinha aberta. Quando eu coloco essa bolinha aberta, eu estou dizendo que no gráfico tem um buraco. E onde é que ocorre esse buraco? Em x igual a 2. Não, professor, em x igual a 2 ela é 4. Não. Em x igual a 2 ela não existe. No entanto, eu percebo que se ela se aproximar de 2 por valores menores que 2, a função se aproxima de 4. Se ela se aproximar de 2 por valores maiores que 2, a função também se aproxima de 4. Ou seja, embora ela não seja definida para x igual a 2, mas ela é definida para todo x nas proximidades de 2. Então, eu posso garantir para vocês que o limite dessa função g de x, quando x tender a 2, é 4. Então, essa função tende a um valor limite. Não é que ela vai ser 4, ela só tende a ser 4. Então, o limite é ideal para esse tipo de circunstâncias. Você determinar o comportamento de uma função nas proximidades de determinados valores. Então, por exemplo, o que eu vou falar a partir desse momento? Eu vou falar para vocês de alguns limites especiais que eu vou usar conhecimentos desses limites para explicar e mostrar para vocês algumas derivadas na nossa aula 2. Então, a partir da nossa segunda aula, isso é muito massa. A gente vai começar a ver derivada. Só que você vai ver sem você precisar decorar nada. Porque tudo que você vai precisar para compreender as derivadas de algumas funções, você vai entender nessa nossa aula 1, uma aula de limites. Então, já deu para entender que derivada deve ser um limite, eu digo exatamente. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que eu faça a seguinte pergunta para vocês. Vamos começar a fazer perguntas um pouquinho mais capciosas. Se eu colocasse aqui para vocês a função f de x e definisse a função f de x como sendo a função seno de x sobre x. Olha como isso é interessante. Aí eu chego para vocês e pergunto qual é o limite dessa função. De que função, professor? Da função seno de x sobre x, quando x tender a zero. Aí o aluno, professor, é só substituir um x por zero de cara. Vai dar problema. Porque se tu substituir um x por zero, vai ficar seno de zero. É zero. Se tu substituir aqui esse x por zero, zero. Vai ficar zero dividido por zero. E você diz, 0 por 0, professor, é 1. Cara, não é que tu acertou que esse limite é 1, mas que tu acertou que ele é 1, não é porque 0 sobre 0 é 1. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Isso quer dizer que pode ser qualquer coisa, inclusive 1. Então a questão, como é que eu vou provar para vocês, por incrível que pareça, que o limite dessa função seno de x sobre x, quando x tender a 0, é 1. Então eu vou precisar de alguns conhecimentos básicos de trigonometria.
Imagine a seguinte situação. Olha bem, vamos fazer aqui uma coisa muito massa. Eu coloco aqui um círculo e eu digo para vocês que é o círculo trigonométrico. Então, uma circunferência, para ser chamada de trigonométrica, ela tem que obedecer algumas condições. Que condições são essas? Primeiro, ela tem que estar centrada na origem do sistema cartesiano ortogonal, que é esse sistema formado do eixo x, eixo y. Então, perceba que o centro dessa circunferência está na origem. E que todos os arcos dessa circunferência devem ser descritos a partir desse ponto A, ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. Se for descrito no sentido anti-horário, o arco tem medida positiva, no sentido horário, medida negativa. Vamos imaginar que eu descrevi esse arco que vocês estão vendo aqui, que eu vou chamar de arco AP. Então, aqui está o arco AP. E garanto para vocês que a medida desse arco é x. Está aí um arco AP x. Isso significa dizer que o ângulo central que determina esse arco sobre a circunferência, esse ângulo também mede x. Ok? Bacana. Não esqueçam que estamos falando de circunferência trigonométrica. E para ela ser trigonométrica, o raio dela tem que ser necessariamente unitário. Bacana? Muito bem. Sabemos que esse eixo que está aqui na vertical é conhecido como eixo do seno. Esse eixo da horizontal é conhecido como eixo dos cossenos. E esse eixo que eu vou traçar aqui, paralelamente ao eixo dos senos, tangenciando a circunferência no ponto A, esse eixo aqui é o eixo das tangentes. Então eu sei que toda vez que for descrito qualquer arco em uma circunferência trigonométrica, essa extremidade dele, que aqui está, ela tem uma abscissa, que é que essa abscissa vai me dar? O cosseno do arco. E ela tem uma ordenada. O que é que essa ordenada vai me dar? Vai me dar o seno do arco. Então, como assim, professor? Olha, vou explicar para vocês. Vamos imaginar que eu faço o seguinte. Eu deixo bem claro para vocês, eu tracei a ordenada da extremidade do ponto P. Note que aqui está a ordenada. Essa ordenada representa o que do arco em questão? O seno dele. O arco é x, então é seno de x. Eu não sei se vocês conseguem perceber que se eu ligar o segmento P, o ponto P com o ponto A, eu vou obter um segmento AP. E eu não sei também se vocês estão conseguindo enxergar o triângulo OAP. Então, repetindo, qual é o triângulo, professor? É o triângulo OAP. Professor, tô. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual é a área desse triângulo? Então, para calcular a área de qualquer triângulo, como proceder? Você vai pegar a base, multiplicar por quem? Pela altura e dividir por 2. Então, a base, eu estou verificando que é o raio do círculo, que é 1. A altura, professor, que é esse segmento aqui, coincide exatamente com o seno do arco. Eu digo, muito bem, coincide realmente com o seno do arco. Então vai ficar 1 vezes o seno do arco, que é x, dividido por 2. Então aí eu achei a área do triângulo AOP. Eu não sei se vocês estão visualizando o setor OAP. O setor OAP, pessoal, é como se fosse uma fatia do círculo. Estão verificando aí? E se eu perguntasse a vocês qual é a área desse setor? Para fazer uma área de um setor, basta você aplicar simplesmente uma regra de 3. Por exemplo, o que é que eu vou imaginar? Vamos supor que eu diga, olha, galera, esse ângulo aqui é 360. Então, em radiano, eu digo, esse ângulo aí era 2π. Se esse ângulo fosse 2π, o setor seria todo o círculo.
Se ela é todo o círculo, a área dele seria π vezes o raio ao quadrado. Só lembrando, o raio é 1. Mas o ângulo não é 2π. Qual o valor do ângulo? O ângulo é x. Assim, a área em questão que eu vou achar será a área do setor. Olha, professor Massa, produtos meus igual produtos extremos. Uma maneira de ver é que π é metade de 2π. Então, a área do setor vai ser metade de x. Metade de x é quanto? X sobre 2. Então, eu posso dizer que a área do setor é x sobre 2. E por último, para finalizar, imagine que eu pego o prolongamento do segmento OP. Quando eu faço isso, ele vai tocar o eixo das tangentes no ponto T. Então, de novo, eu tenho um novo triângulo. Qual é o triângulo que eu tenho aí? É o triângulo OAT. Professor, lembrando que quando eu faço isso, esse segmento AT fornece exatamente o que do arco em questão? A sua tangente. Então, como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? Eu pego a base. Quem é a base? Professor, estou vendo aí, a base é 1. Eu digo, ótimo. Multiplico pela altura. A altura, eu estou vendo que é a tangente do ângulo. Em seguida, eu divido por 2. O aluno diz, professor, tudo isso para calcular esse limite, tudo isso para você entender por que esse limite é 1. E essa compreensão, eu vou conseguir lá na frente desdobrar ela na resolução de algumas questões. Isso é muito massa. Então, a ideia é sempre em busca da compreensão. Nada de demonstrações abstratas, não é isso. É você compreender o motivo de algumas coisas. Essa compreensão vai servir como base para você compreender coisas mais complexas, que vai abrir o teu horizonte, a tua mente. Então, vamos lá. Professor, então eu posso dizer uma coisa. Eu digo o quê? Que a área do triângulo OAP, esse triângulo aqui, ó, é menor do que a área do setor, que é a fatia da pizza. Digo verdade. Então vamos escrever isso aqui, vamos. Qual é a área do triângulo OAP? É seno de x sobre 2. É menor do que a área da fatia da pizza, que é o setor, que é quanto? X sobre 2, que por sua vez é menor do que a área do triângulo OAT, que é tangente de x sobre 2. Ao invés de escrever tangente de x sobre 2, eu vou escrever tangente de x sobre 2. Vamos escrever mesmo? Não, vou escrever tangente de x sobre 2, não. Eu vou escrever seno de x sobre cosseno de x. De onde surgiu isso, professor? Pessoal, tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Só que tá faltando aquele 2, ó. Eu vou colocar ele aqui. Bacana? Ótimo. Entendi. Não sei como é que eu vou chegar àquele limite. Vou já mostrar para vocês. Esse 2, não tem nenhum problema a gente cancelar esse 2. Não, é como se eu estivesse multiplicando todos os membros dessa desigualdade por 2. Assim sendo, ó, como é que ficou a nossa expressão? Ficou seno de x menor do que x, que por sua vez é menor do que seno de x sobre cosseno de x. Alright? Tudo bem? Legal? Muito bem. Olha o que eu vou fazer. Eu estou vendo que esse meu arco está no primeiro quadrante. E lá no primeiro quadrante, o seno é positivo. Então não tem nenhum problema se eu dividir os 3 membros dessa desigualdade por seno de x, eu digo, nenhum problema. A desigualdade não vai inverter? Vai não, porque o seno é positivo. Como é que você sabe que o seno? Porque está lá no primeiro quadrante. Então, se eu dividir seno por seno, quanto é que vai dar seno por seno? Aqui, ó, vou dividir esse primeiro seno aqui, ó. Esse daqui, ó, seno por seno, dá 1, professor. Se eu dividir duas coisas iguais, dá 1. Em seguida, eu vou dividir quem? X pelo seno. Eu estou dividindo todos os termos dessa desigualdade por seno de x. Eu digo, alright, bacana, bacana. E vou dividir também seno sobre cosseno por seno. Quando eu dividir, vai ficar apenas 1 sobre cosseno. Cara, isso é muito massa. Já dei uma ideia para aparecer aquele dali que eu queria calcular o limite, que é o limite do seno de x sobre x. Vamos continuar. Olhe isso que eu vou falar para vocês. Se eu tenho, por exemplo, eu digo, olha, galera, 1/2, uma hipótese, 1/2
é maior do que 1/3. Professor, verdade, o meio é maior que 1/3. Mas na hora que eu inverter, aqui fica 2, e na hora que eu inverter 1/3, aqui fica 3. Note que 2 não é maior que 3. O 3 já é maior do que 2. Isso é muito massa. Quer dizer que quando eu inverto uma fração, a desigualdade troca de sentido. O que era maior passa a ser menor ou vice-versa. Exatamente. Pessoal, vocês estão aprendendo coisas massas ou coisas simples, aliás, da matemática. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter o primeiro. Qual é o inverso? Aqui é 1 sobre 1. É 1. Só que na hora que eu invertir, a desigualdade vai inverter. Que era menor passa a ser maior. Eu vou inverter aqui. Vai ficar seno de x sobre x. Aqui a desigualdade vai inverter. E aqui eu vou inverter também, ficando apenas cosseno de x. Olha, professor, apareceu. Realmente lá. Agora não sei onde é que vai vir um limite. Eu digo, pessoal, simples. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Pulo do gato. Se 1 é maior do que seno de x sobre x, maior do que cosseno de x, eu posso dizer que se eu calcular o limite dessas três coisas, fazendo x tender à mesma coisa, essa desigualdade não muda. Espera aí, professor, vamos ver se eu entendi. Você está dizendo assim, se você calcular o limite de 1, quando x, por exemplo, tender a 0, vai continuar sendo maior do que o limite do seno de x sobre x, quando x tender a 0, eu digo exatamente, que continua sendo maior do que o limite do cosseno de x, quando x tender a 0. Isso é verdade. Usei o mesmo limite, x tendendo ao mesmo valor. Só que se eu pegar o limite, pensa bem, o limite de 1 quando x tender a 0, 1. Quando x tender a 10, 1. Isso não muda nada, cara. O limite de 1 para x tendendo a qualquer coisa, sempre será 1. Beleza. O limite do meio é o que eu quero achar. Então, vou repetir aqui. Limite do seno de x sobre x, quando x tender a 0. Eu não sei quanto é que é isso. Continuo escrevendo. Isso vai ter que ser maior do que o limite do cosseno quando x tender a 0. Então, eu noto que não vai surgir nenhuma indeterminação, não vai surgir nenhuma divisão por zero, se eu substituir o x do cosseno por 0. Professor, vai ficar cosseno de 0? Eu digo, vai. Quanto é cosseno de 0? Galera, é 1. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui ficou 1. Então, eu cheguei à brilhante conclusão que o limite do seno de x sobre x, quando x tender a 0, está entre 1 e 1. Meu Deus, se o limite do seno de x sobre x, quando x tender a 0, está entre 1 e 1, o que eu posso concluir daí? Que o limite do seno de x sobre x, quando x tender a 0, está demonstrado, provado que é 1. Isso é muito massa. É como se eu estivesse falando para vocês um teoremazinho lá na frente que a gente vai ver, mas eu não vou enunciar o teorema aqui, nem o nome dele. Eu só mostrei para vocês como é muito interessante você ver que o limite do seno de x sobre x, quando x tender a 0, realmente é 1. Realmente é 1. A pergunta é, eu sabendo esses limites, será que eu consigo calcular alguns outros limites que têm como consequência de forma indireta esse? Como assim? Vou mostrar para vocês. Vou apagar aqui tudo. Apagar, o vídeo está gravado mesmo. Vocês podem rever e ver quantas vezes quiser. É o seguinte, presta atenção no que eu vou falar aqui. Vamos supor que eu coloque aqui o seguinte problema para vocês. Eu digo, calcule. Aí eu coloco aqui na letra A o limite, deixa eu apagar aqui, limite do seno de 5x, limite do seno de 5x sobre 3x, quando x tender a 0. É 1, professor? Não. 1 é o limite do seno de x sobre x quando x tender a 0. É o limite do seno de 5x sobre 3x. Como fazer? Eu digo simples. Você vai transformar esse limite naquele limite que você conhece, que é o limite do seno de uma coisa dividido pela mesma coisa. Aqui eu estou calculando o limite de 5x dividido por 3x, que é outra coisa.
Como fazer isso? Simples. Eu vou pegar e fazer uma mudança de variável. Eu vou pegar o 5x e chamar, por exemplo, de t. Então, ao invés de ter seno de 5x, eu vou ter seno de t. É óbvio que a partir daí eu chego à conclusão que esse x, ele só pode ser t dividido por 5. Tá lá multiplicando 5, passa para cá dividindo. Pronto. Outra coisa. Eu percebo que o x está tendendo a zero. Eu noto que se esse x tende a zero, vai ficar 5, já que o t é 5x, o t vai tender a ser 5 vezes 0, ou seja, o t também tende a zero. Então, eu vou fazer essas mudanças. Vamos lá, vamos fazer as mudanças. Onde tem 5x, o que é que eu vou colocar? T. Professor, então vai ficar seno de t, beleza? Onde tem 3x, o que é que eu coloco? Onde tem x, eu coloco t sobre 5. Então, aqui vai ficar 3 vezes t sobre 5. Ali o x era tendendo a zero, mas eu sei que quando o x tende a zero, isso significa dizer que meu t tende a zero. Então, isso é muito massa. Calcular o limite do seno de 5x sobre 3x quando x tende a zero é a mesma coisa que calcular o limite do seno de t dividido por 3 vezes t sobre 5 quando t tender a zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fração. É fácil perceber que vocês têm aqui 3/5. Então, eu posso conservar essa primeira, que é seno de t sobre t, e multiplicar pelo inverso dessa segunda. Então, aqui eu posso escrever como se fosse limite de 5/3, que multiplica seno de t sobre t, eu estou calculando o limite de tudo isso, quando o nosso t tender a zero. Pessoal, quando eu tiver um limite do produto, é igual ao produto dos limites. O que você está querendo dizer com isso, professor? Eu estou querendo dizer com isso que você calcular o limite de A vezes B é a mesma coisa que você calcular o limite de A multiplicado pelo limite de B. Então, eu posso garantir para vocês que isso daqui, que eu vou escrever aqui embaixo, eu posso dizer que tudo se passa como se fosse o limite de 5/3, quando t tender a zero, multiplicado pelo limite do seno de t sobre t, quando t tender a zero. Toda vez que você tiver o limite de uma constante, sempre é igual à própria constante, independentemente do valor que a variável tenda. Então, o limite 5/3, quando t tender a zero, quando t tender a 1 bilhão, não importa. É sempre 5/3. E o limite do seno de t sobre t quando t tender a zero se transformou naquilo que eu demonstrei anteriormente para vocês. É 1. Cara, professor, então o resultado disso é exatamente quanto? 5/3. Professor, toda vez eu vou ter essa trabalheira. Eu digo, claro que não, bobinho. Tu não vai precisar ter esse trabalho. Tu nota que na hora que eu calculei o limite do seno de 5x sobre 3x quando x tende a zero, a resposta ficou 5/3. Olha, professor, é mesmo, 5/3. Então, eu posso generalizar essa situação? Eu digo, pode. Se na letra B eu te perguntasse qual é o limite do seno de AX sobre BX quando x tender a zero. Pessoal, nem perca tempo em respondendo. Coloque A sobre B. Pronto, morreu. Professor, existe um outro limite especial que você quer falar antes da derivada? Existe. Qual é esse outro limite especial? Cara, esse outro limite especial é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tender ao infinito, ou o limite dessa mesma expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tender a menos infinito. Eu quero mostrar para vocês que o resultado desse limite é um número de Euler. É aquele número irracional, para quem não lembra, o número de Euler
ele é um número irracional tipo π, ele vale aproximadamente 2,718, só que é um número irracional, ou seja, ele vai dar uma dízima não periódica. Então, professor, como é que você tem certeza disso? Para isso, o que vocês acham de utilizarmos recursos gráficos? Vamos fazer uma coisa. Vamos usar a tecnologia para chegar a essa conclusão. Eu vou colocar aqui a calculadora, como vocês estão vendo aí, a nossa calculadora gráfica, e vou fazer a seguinte pergunta. Olha a minha calculadora. Y igual, vou botar a função. Qual é a função que eu vou escrever aí nessa calculadora? Eu vou abrir o parênteses, vou escrever a função 1 mais 1 dividido por x, fecho o parênteses, elevado a x. Pronto, tá aí. Lembrando a vocês, olhem bem lá o que eu tinha. É o limite de 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito. Bacana, vamos voltar para lá. O que eu vou fazer agora é perguntar para essa calculadora qual é o gráfico dessa função. Então, quando eu aperto aqui o botão executar, olha, pessoal, o gráfico dessa função. Professor, não entendi como isso vai chegar à resposta. Não entendeu? Vamos fazer uma coisa. Vamos voltar aqui e fazer uma outra pergunta para essa calculadora. Eu quero determinar agora o gráfico de uma função constante, onde o y é sempre igual ao número de Euler. Então, eu vou colocar aqui y, vocês estão notando, aqui já está escrito y igual, aí aqui eu vou escrever o número de Euler. Ué, sim, o número de Euler. E tem ele aqui na calculadora? Eu digo, tem sim. Vou apertar aqui, ó. Vou apertar aqui o botão Shift e vou apertar aqui, é elevado a 1. É elevado a 1. Vou apertar executar. Eu quero saber onde é que está elevado a 1. Como é o gráfico? Se é uma função constante, é de se esperar que seja uma reta paralela ao eixo x. Quando eu executo, olha, pessoal, olha onde é que está o número de Euler. Eu estou dizendo que todo ponto dessa reta é aquele valor 2,718. Olha para o gráfico. Quem é esse gráfico? É a função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Eu noto que quando o x tende lá no infinito, a função está se aproximando de Euler. Quando o x tende a um valor infinitamente negativo, a função também está se aproximando da reta vermelha, que é o número de Euler. Olha, professor, que maravilha! Então, eu mostrei para vocês, graficamente, que o limite dessa função, quando x tender ou ao infinito positivo ou ao infinito negativo, pode notar, o gráfico pode tender tanto ao infinito positivo, ao infinitamente, ele está cada vez mais se aproximando da reta vermelha, que é o número de Euler, como o x também pode tender ao infinito negativo, está cada vez mais também se aproximando da reta vermelha, que é o número de Euler. Então, nessas circunstâncias, pense comigo, se eu sei isso aí, eu vou precisar disso aí em alguns aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro aspecto, vamos supor que eu colocasse aqui um problema para vocês. Vamos supor que seja a questãozinha de número 2. E eu dissesse assim para vocês, calcule. Aí eu coloco na letra A o limite de 1 mais 2 sobre x elevado a 3x quando x tender ao infinito. Desde já, boto na cabeça de vocês. Se esse x estivesse tendendo a menos infinito, não ia mudar a resposta. É a mesma coisa, tá bom? Bacana. Professor, é um número de Euler? Eu digo, não, nesse caso não. Nesse caso, para dar um número de Euler, aqui tem que ser 1 sobre x, aqui tem que ser x. Então, aqui seria interessante que fosse 1 sobre uma variável. E essa variável estivesse tendendo ao infinito. Então, o que eu vou fazer? Onde tem 2 sobre x, eu vou colocar 1 sobre t. Certo? Vamos lá, vamos fazer aqui uma mudança de variável. Olha o que eu vou fazer. Chamando 2 sobre x de quê? De 1 sobre t. É óbvio que a partir daí eu chego à conclusão, aplicando produto dos meus igual produto dos extremos, que o meu x vale exatamente 2t. Digo, ótimo. Outra coisa interessante, pense bem, o x é 2t, ok? Isso significa dizer que se esse x
tende a ser um valor infinitamente positivo, o t, que é metade de x, também vai tender a um valor infinitamente positivo, é claro. Qual é a metade de um valor infinitamente positivo? É um valor infinitamente positivo. Então, quando x tende ao infinito, t também tende ao infinito. Então, eu vou fazer essas mudanças de variáveis aqui em cima. Então, aqui em cima vai ficar limite de 1 mais 2 sobre x. Quem é 2 sobre x? 2 sobre x, professor, é 1 sobre t. Eu digo, que maravilha. Elevado a 3 vezes x. Mas quem é meu x? O x, professor, é 2t. Então, 3 elevado a 2t. O x está tendendo ao infinito. Eu sei que quando o x tende ao infinito, o meu t também vai tender ao infinito. Que maravilha! Olha como é que ficou a função. Vai ficar o limite de quem? De 1 mais 1 sobre t. 3 vezes 2t, 6t. E o meu t está tendendo aonde? Tendendo ao infinito. Professor, e aí, isso ajudou a gente em quê? Eu digo, pessoal, e muito. Eu posso muito bem garantir para vocês que isso aqui é como se fosse o limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, quando t tende ao infinito, só que tudo isso elevado a 6. Professor, verdade, potência da potência, multiplica os expoentes. Só que o que está dentro desse parênteses, é um número de Euler. É mesmo? Então a resposta desse problema vai ficar elevado a 6. Ah, professor, toda vez eu vou ter esse trabalho todinho, eu não consigo fazer isso, eu digo. Claro que não, bobinho. Tu não precisa fazer isso. Nota que o e está elevado a 6. Esse 6 é como se fosse 2 vezes 3. Então vamos generalizar, vamos. Então de agora em diante, quando eu estiver calculando o limite de 1 mais a sobre x elevado a bx, e o meu x tender ao infinito positivo ou infinito negativo, tanto faz, a resposta disso sempre vai ser e elevado a vezes b. Pronto, fechamos com chave de ouro. Aliás, fechamos não. Tem um detalhe que eu só vou falar ele agora para vocês entenderem o significado de calcular a derivada de uma função exponencial. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui de limite, você vai ver que vai ser importantíssimo para a nossa segunda aula, você entender derivada e entender também os cálculos de algumas derivadas. Tudo bem? Então, a outra coisa que seria o seguinte, pense comigo, vamos supor que eu coloque aqui, aliás, eu vou chamar a atenção de um detalhe antes de colocar. O detalhe é o seguinte, se eu te perguntei qual é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tender ao infinito. Se eu te dissesse assim, galera, esse limite é igualzinho ao limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tender a 0. Professor, vamos ter que fazer outros cálculos mirabolantes. Eu digo, pessoal, nesse caso não, porque está na cara. Você diz, na cara? Eu digo, sim. Pensa comigo, aqui é 1 dividido por x. Se esse x estiver tendendo ao infinito, pense bem, se esse x estiver tendendo ao infinito, se eu dividir 1 por um valor infinitamente grande, 1 sobre x tende a 0. Então, estou notando que eu estou pegando 1 e somando com o valor que tende a 0. Aqui também, professor, você está pegando 1, somando com o valor que está tendendo a 0. Olha a mesma coisa. Professor, só que eu estou elevando a x. Esse meu x está tendendo ao infinito. Olha lá. Lá eu estou elevando a 1 sobre x. Pensa comigo. O meu x não está tendendo a 0? Então, pensa bem. Se for 1 sobre 0,1, 10. 1 sobre 0,01, 100. 1 sobre 0,00000000000, 1 milhão, 1 bilhão. Então, quando x tende a 0, esse 1 sobre x tende ao infinito. Igualzinho, professor, lá o x está tendendo ao infinito. E quando x tende a 0, 1 sobre x tende ao infinito. Isso significa dizer que esses dois limites são o quê? Idênticos. Se o primeiro é o número de Euler, o segundo não tem para onde correr. Ele também tem que ser o número de Euler. E aí você diz, era isso que você queria falar? Na realidade,
eu quero falar uma consequência disso. Qual é a consequência? É o seguinte. Se eu colocasse um problema para vocês e dissesse, galera, calcule o limite da seguinte expressão. Olha a expressão que eu vou colocar. A elevado a x menos 1 dividido por x quando esse meu x tender a zero. Também, antes de você ser afoito e falar isso, eu digo, não é o Euler. Não é. E é o quê? É o que eu vou te mostrar agora. Professor, como é que você vai fazer esse limite? Preste atenção. Eu vou ter que transformar isso em algo equivalente a isso daqui, em algo parecido com isso. Não, em algo parecido. Lá em cima tem 1 mais x, como é que ele vai conseguir transformar em algo parecido com isso? Eu digo, cara, eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar aquela velha história que eu começo, quando eu começo a fazer uma mudança de variável, chamando, ó, o a elevado a x menos 1 de t. Ouviu, pessoal? Eu estou chamando a elevado a x menos 1 de t. Sempre que eu faço isso, eu quero isolar o x. Então, eu já ensinei para vocês, já falei várias vezes de logaritmo. Logaritmo é sinônimo de expoente. Então, vamos falar aqui ligeirinho. Quando eu escrevo que 2 elevado a x é, por exemplo, 8, eu sei que o número que eu devo elevar 8, que eu devo elevar 2 para o resultado ser 8, é 3. Então, esse 3 é simplesmente o expoente que eu elevo a base 2 para o resultado ser 8. Onde tem essa palavra expoente, eu substituo pela palavra logaritmo. Então, eu posso dizer para vocês que 3 é o logo de 8 na base 2. Porque 3 é o expoente que eu devo elevar a base 2 para o resultado ser 8. Vamos ver se vocês entenderam. Se eu escrevo assim, 2 elevado a x é 7. Quem é esse meu x? Esse meu x é o expoente. O que é o expoente? É o log. Que eu devo elevar a base, para a base lá 2, para o resultado ser 7. Ah, professor, então o x é logo de 7. Eu digo, exatamente. Vamos ver se vocês realmente estão compreendendo a ideia magnífica da compreensão de logaritmo. Não é redundância, é compreender. Então, por exemplo, nessa expressão que aí está, eu posso muito bem dizer para vocês que o a elevado a x é igual a t mais 1. Passou para lá, até eu entendi. Quem é esse x? Professor, esse x é o número que eu devo elevar a base, ou seja, esse x é o expoente. Se ele é expoente, ele é o logaritmo. Professor, é verdade, é o expoente. Que eu levei que base? Que eu elevei a base a para o resultado ser quanto? Para o resultado ser t mais 1. Aqui tem uma propriedade mudança de base. Toda vez que eu escrever ln de x, já fique subentendido, é logo de x na base e, onde é o número de Euler. Então, quando eu posso pegar qualquer logaritmo e colocar em qualquer base, eu digo, pode. Por exemplo, eu tenho aí logo de b na base c. Posso transformar isso na base a? Pode. Como é que eu escrevo isso, professor? Você vai escrever que isso aí é logo de b na base a, dividido por logo de c na base a. Professor, eu posso botar isso aí na base do número de Euler? Eu digo, claro que pode. Então, tu pode escrever que isso aqui é como se fosse logo de b na base e, dividido por logo de c na base e. Só que ao invés de escrever tudo isso, eu escrevo simplesmente assim, ln de b dividido por ln de c. Porque quando eu falo só ln, já fica subentendido que é um logaritmo cuja base é o número de Euler. Então, por exemplo, logo de t mais 1 na base A, eu posso colocar só na base o Euler? Pode. Eu posso dizer para vocês que isso aqui é ln de t mais 1 dividido por ln de A. Tá aí. Escrevi. Beleza. Esse é meu x, esse é seu x. O que é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer algumas mudanças. Eu estou notando que meu x está tendendo a zero. Note, perceba
que se esse x tende a zero, a elevado a zero tende a 1, e 1 menos 1 dá zero. Ora, se 1 menos 1 dá zero, o t também vai tender a zero. Ah, professor, então, na hora que o meu x tender a zero, isso implica dizer que meu t também vai tender a zero. Exatamente. Então, vamos fazer as nossas mudançazinhas. Vamos lá. Qual é a mudançazinha que eu quero fazer? Eu quero calcular o limite, pense bem, de quem? De a elevado a x menos 1 sobre x quando x tender a zero. Só que eu fiz algumas mudançazinhas de variável. Qual foi a primeira mudança de variável? Eu chamei o a elevado a x menos 1, eu chamei de t. Então, aqui vai ficar limite. Na parte de cima, só fica t. Dividido por x. Ó, o meu x eu achei aqui. Ó. Quem é meu x? O meu x, professor, é o ln. Vamos escrever aqui. O meu x é o ln. Deixa eu voltar. Voltar. A aula tá ficando longa. O meu x, quem é? Tá aqui, ó. O meu x, ó. X tá aqui, ó, destacando. O x é o ln de t mais 1 dividido pelo ln de a. Digo, bacana. E quando o meu x tende a zero, o que ocorre com o meu t? O t também vai tender a zero. Ótimo. O que eu tenho aí? Eu tenho uma divisão de quê? De frações. Então, eu posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. De pode. Não tem nenhum problema, não. É uma possibilidade. Então, eu posso escrever que isso aqui é limite. Aí, aqui vai ficar t vezes ln de a dividido por ln de t mais 1 quando t tender a zero. Alright? Eu vou fazer aqui uma coisa para poder aparecer aqueles limites que nós já calculamos. Eu vou dividir em cima por t e vou dividir embaixo também por t. Vamos ver como é que fica. Aqui vai ficar limite. Na parte de cima, professor, o que é que fica? Fica só ln de a. Claro, você está dividindo t por t. E na parte de baixo, pensa bem, pessoal, aqui é como se tivesse 1 multiplicando. Se eu estou dividindo por t, aqui vai ficar 1 sobre t vezes ln de t mais 1. Alright? Quando t tender a zero. Eu sei que quando um valor está multiplicando um logaritmo, tipo assim, a vezes ln de b. Isso aqui, galera, todo mundo sabe que é igual a ln de b elevado a a. O valor está multiplicando e passa lá para cima. Quem está multiplicando? Aí o logaritmo. Quem está multiplicando é 1 sobre t. Então, esse 1 sobre t vai passar a ser expoente de t mais 1. Maravilha! Então, como é que vai ficar a nossa expressão? Nossa expressão vai ficar limite de quem? De ln de a dividido por ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t. Isso quando o t tender a zero. Olha, professor, isso é muito parecido com aquilo lá de cima. Você falou que quando eu tivesse limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tender a zero, eu digo Vamos fazer uma analogia. Olhe bem, aqui eu tenho um limite, olha bem, limite desse valor bem aqui, ó, desse valor bem aqui. Professor, não estou vendo limite, estou vendo ln do lado de fora, pessoal, estou vendo um limite, não. Do lado de fora eu tenho um limite dessa expressão e quando t tender a zero. Essa expressão todinha, quando t tender a zero, vai dar quem? Um número de Euler. Que maravilha! Então, como é que vai ficar a expressão? Aqui em cima fica ln de a, porque isso aí é uma constante, não depende de t. E aqui embaixo vai ficar ln, quando um t mais 1 elevado a 1 sobre t tende a zero, ele tende a ser o número de Euler. E daí, professor, quem é ln de e? Pessoal, o ln é um logaritmo cuja base é o número de Euler. Então, calcular ln de e é a mesma coisa de calcular log de e na base é 1. Conclusão, se ln de e é 1, está apenas ln de a. Turma, cansativo, beleza, concordo com vocês. Mas a conclusão, e o que eu vou usar isso na derivada, na próxima aula, eu não vou fazer mais isso. Então, o que eu gostaria que vocês colocassem na cabeça de vocês? Que toda vez que eu tivesse um limite, sei lá, de b elevado a x menos 1 sobre x, e esse x tender a zero, não conte conversa.
Isso vai ser ln de b. Professor, mais uma vez, repita e repita 1000 vezes. Se eu tiver o limite de 2 elevado a x menos 1 sobre x, quando x tender a zero, o que isso aqui vai ser? ln de 2. Professor, repita mais uma vez. Se eu tiver limite de 10 elevado a x menos 1 sobre x, quando x tender a zero, o que isso aqui vai dar? ln de 10. Não esqueça isso. Eu vou usar isso na derivada e aguarde a nossa super aula sobre derivada. Até mais, pessoal.